O que você viu no título não está errado. Doflamingo e Kuma são os melhores personagens do One Piece. Mas pense nisso, One Piece possui inúmeros personagens, e por mais incríveis e carismáticos que todos eles sejam, eles têm os seus erros e coisas que poderiam ser melhor trabalhadas. Todos eles, exceto Don Quixote Doflamingo e Bartolomeu Kuma. A sua escrita é quase como se fosse perfeita. Então eu irei fazer uma análise profunda para descobrir o que torna esses personagens os melhores personagens do One Piece. Então, caríssimo, peguem numa cadeira porque está na hora de falar do One Piece. Tanto Kuma como Doflamingo foram apresentados juntos no capítulo 233, na reunião pós-Alabasta para discutir a queda de Crocodile. Após todos se sentarem, Doflamingo faz dois vice-almirantes começarem a lutar entre si, com seu poder que até então era desconhecido. Essa atitude do Doff já revela a sua natureza, porque Don Quixote Doflamingo é um homem totalmente inescrupuloso que deseja somente dominar tudo e causar o mais puro caos. Mas para entendermos melhor, eu acho melhor vermos o seu passado. A esta altura do campeonato, eu acho que todos já ouviram esta história, de um menino cujo pai abandonou o maior título que alguém poderia ter para viver entre as pessoas comuns. Ao chegar na Terra, Doflamingo, que estava habituado a ser tratado como um deus e a ver todos os outros como inferiores, entra em choque com a sua nova realidade. Os Don Quixote foram caçados, torturados e quase mortos várias vezes por pessoas que sofreram nas mãos dos Tenryubito. E sinceramente, nós podemos realmente censurar essas pessoas pelo que elas fizeram? Tenryubitos são pessoas tão terríveis que até mesmo nós, espectadores, desejamos isso até pior a eles. Mas, infelizmente, isso acabou caindo no colo de quem não fez nada. E quando o pai do Doff se percebeu, já era tarde demais para fazer alguma coisa. E é incrível ver a forma como Doflamingo, sendo uma criança, reagindo a tudo isso nos quadros. Porque estão nos perseguindo. Pai, pela primeira vez na minha vida eu senti dor. Pela primeira vez na minha vida eu senti fome. Pai, a mãe morreu. Doflamingo perdeu tudo, o status, a dignidade. A única coisa que restou foi a sua família, coisa que viria a ser a principal fonte do seu poder no futuro. Isso explica o porquê ele dá tanto valor aos membros da sua família, porque foi a última coisa que restou. Bem, todos exceto o seu pai, o causador de todo o mal que alguma vez ele sentiu, e é por isso que ele atirou na sua cabeça, sem nenhum remorso. Mesmo sendo somente uma criança, Doflamingo levou a cabeça do seu pai para Mary Joyce, mas ao chegar lá, ele foi recusado por ser filho de um traidor. Aí Doflamingo explodiu completamente de raiva e decidiu destruir este mundo que está sob o controle dos Tenryubitos. E somente nesse passado, Oda conseguiu explicar a perspectiva do Doflamingo, o seu comportamento e personalidade. Mas diferente de outros vilões, Oda colocou um aspecto para mostrar que a maldade de Doflamingo não era justificada. E esse aspecto é ninguém mais, ninguém menos do que o Corazon. Alguém que passou pelo mesmo que ele e não se tornou um monstro. E não só fez isso, como lutou para que outra pessoa, ou seja o Lau, não se tornasse um monstro também. Porque o Corazon via inconscientemente o Lau como se fosse uma versão mais nova do Doflamingo. E sentia que ao salvá-lo, estava a fazer algo que ele não fez com seu irmão. E é essa construção que diferencia o Doflamingo dos outros vilões em One Piece. O personagem escrito nos detalhes, mas para além desses fatores internos, existem os fatores externos que engrandecem a figura do Doflamingo. O primeiro fator é a violência do arco, porque desvou-se de longe o arco mais violento do One Piece, fazendo tudo parecer ainda mais pesado. O segundo fator são os capangas do Doflamingo, que conseguem ser ainda mais doentes e terríveis que ele, cada um com uma atitude mais filha da que o anterior, como o Vergas matar os marinheiros que fingia proteger e a Cenadela espancar o Corazon, o Diamante que matou a mãe da Rebeca, o Asqueroso do Trebol e o caso da Moneta e os experimentos com crianças. Tudo isso leva a uma teia que redireciona todo o nosso ódio para o chefe de tudo, ou seja, o Doflamingo. E o terceiro fator é a quantidade de atitudes que o Doflamingo cometeu. Que o Oda sempre foi um gênio a criar motivos para odiarmos os seus vilões, isso nós já sabemos. Mas é como se tudo aquilo que o Oda poderia dar num vilão foi diretamente para o Doff.
Logo de início já somos apresentados aos gladiadores que são na verdade pessoas que irão contra os Dom Quixote e são obrigados a lutar até a morte por puro divertimento. Nós temos o caso da escravidão dos Tonkatas, o fato de ele transformar pessoas em brinquedos, ou seja, apagá-las da existência e os escravizar também. Temos também o caso da família real, principalmente com a Violet, porque o próprio Oda deu a entender que o Dom Flamingo é estúpido. Temos a gaiola, que o Luffy fez milhares de pessoas, inclusive muitos familiares, se matarem forçadamente, enquanto debochava da situação. O fato dele se aproveitar do seu cargo de ter o Bito para usar a marinha a seu favor. Então, tudo isso, todas essas coisas horríveis que aconteciam, e no fundo nós só vemos o Dom Flamingo rindo da situação, esse desapego total às outras pessoas, fez o Luffy ser o cúmulo da vilania em One Piece. E não admira ele ser o vilão que o Luffy mais odeia, porque tal como um Terubito, ele não vê que está a fazer mal para os outros seres humanos, ele só vê insetos. E eu até me esqueci de mencionar o fato que ele matou o próprio irmão a sangue frio, mas considerando que ele o via como um homem que arruinou a sua vida, ou seja, o seu pai, é claro que ele não hesitaria em matá-lo. E chega até ser irônico o tamanho do contraste que existe entre esses personagens, porque enquanto um tem um Bito que perdeu tudo, o outro é um escravo que não teve nada e nem seu livre-arbítrio lhe foi permitido. A minha ideia original era falar dos seus personagens em um só vídeo, mas acabou que não deu para encaixar a história do Kuma neste vídeo por ser muito longa. Então, se vocês quiserem uma continuação, eu peço que me apoiem muito com curtidas e comentários e que compartilhem o vídeo, porque eu nem 4 inscritos tenho, então isso vale muito para mim. Bem, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu sou Alucard RK e até mais. Porque há mais.